Oi pessoal, boa tarde. Hoje eu estou aqui com o nosso pessoal de consultoria, nosso pessoal de retaguarda, para tratar de um assunto muito interessante, um assunto que está tendo uma demanda muito boa dos nossos clientes, com relação à revisão de orçamento. Ou seja, o momento atual, ele leva as empresas a rever o orçamento de 2019, 2020, o orçamento 2019, 2021, com relação às novas expectativas que o mercado trouxe para todos os negócios, né? O que acontece é que a grande maioria das empresas, elas trabalham com orçamento base histórica, ou seja, histórico de movimentações econômicas e financeiras, de 2 anos, 3 anos, realizando projeções para o próximo exercício, projeções extras baseadas em índices de rentabilidade e lucratividade que a empresa almeja alcançar. Como o próprio nome já diz, a base histórica, você parte do princípio que o próximo exercício não vai ter nada de muito surpreendente com relação ao que já aconteceu, né? Ou seja, você parte do princípio em que as variáveis elas vão ser as mesmas, se não talvez até melhores, e você projeta uma melhora de venda, consequentemente um aumento de custo, uma racionalidade de despesas operacionais, despesas não operacionais, e aí você define o orçamento base histórico. Só que o momento atual é outro, né? Ou seja, os últimos acontecimentos do coronavírus, da crise atual, estão fazendo que as empresas revejam urgentemente o seu orçamento, e aí surge a necessidade do orçamento base zero, que nada mais é do que você ter um gasto inteligente, buscando um resultado, tá? Tendo em vista que o gasto que não é inteligente, ele vai te gerar um desperdício, e o momento atual não é de desperdício para as empresas. O que você faz então? Você faz uma revisão rápida das suas diretrizes de planejamento, seu planejamento estratégico. Com base nisso, você faz também uma revisão do teu planejamento orçamentário, definindo gastos que são justificáveis para o momento atual. Define com base nesse planejamento períodos onde você vai fazer a revisão desse acompanhamento. Revisão essa que pode acarretar em correções, realocações e cancelamentos de gastos. Esse então é o orçamento base zero, ou seja, eu esqueço a minha base histórica, as metas e os objetivos que eu delineei lá atrás, provavelmente eu não vou alcançar, então não tem porquê eu trabalhar com base naquele orçamento, e defino gastos para a realidade de hoje. Ou seja, hoje o que eu devo fazer? Hoje qual que é a minha meta de receita e para ela qual que é a minha meta de custo e minha meta de despesa. Muitas empresas já trabalham com esse conceito de orçamento base zero de forma regular. São poucas que trabalham dessa forma, porque esse orçamento ele leva um pouquinho mais de tempo para ser feito, ele leva um pouquinho mais de especialização dos profissionais envolvidos, e muitas vezes a empresa prefere trabalhar com orçamento base zero, focando o resultado da sua operação. Fundamental no orçamento base zero que a gente tenha então essa reavaliação do modelo de negócio para o momento atual. Isso vai estar alinhado com novos custos e novas despesas para essa reavaliação de modelo. Isso também vai estar atrelado à necessidade do reenquadramento da operação nesse novo cenário, ou seja, é um cenário totalmente novo para a grande maioria das empresas, principalmente empresas que nós acompanhamos e empresas que nós verificamos as operações delas no mercado. Necessidade básica de racionalização de custos e gastos, ou seja, como nós falamos, não é momento de desperdício. Tá? E uma nova estratégia, o compromisso com essa nova estratégia de negócio. Tá? Então esse é o ciclo conceitual do orçamento base zero que a gente propõe para as empresas e que a gente está acompanhando na revisão do plano de negócio das empresas clientes. Definimos então qual que é a estratégia, tá? Estratégia básica, isso atrelada lá no planejamento estratégico. Atrelado a essa atividade principal, essa estratégia, a gente tem o que chamamos de atividade limiar, ou seja, atividade diretamente relacionada a ela. Se a minha estratégia 1 é produzir X quantidades,
a minha atividade limiar, ela vai estar suportada aos custos de manufatura para produzir esses gastos, né? E também atrelada a essa atividade limiar, a gente tem a atividade incremental, ou seja, o que despesas eu vou ter para atender esse custo de manufatura, para atender aquela produção daquela quantidade que eu planejei para esse momento. Então esse gráfico é muito interessante que as empresas acompanhem, porque ele define aqui etapas de desperdício. Etapa de desperdícios de hora-máquina, às vezes racionalização de manutenção de máquinas, às vezes racionalização em uso de insumos, em uso de embalagens, em uso de material intermediário, tá certo? Racionalização em termos de gastos comerciais. Então, a proposta dessa estrutura é exatamente identificar pontos de desperdícios, gastos corretos, gastos que sejam condizentes para o momento atual. Essa é a proposta. E essa é a essência do orçamento base zero que nós estamos trabalhando com os nossos clientes para essa implementação. Ou seja, o gasto ele deve ser razoável, deve ser inteligente em busca de um resultado. O gasto que não traz esse resultado, ele é um desperdício. E as empresas hoje, elas não podem ter desperdício. O orçamento base zero ele está alocado dessa forma ao controle de custos, a cultura de melhorias constantes, a dinâmica de decisões relacionadas ao negócio e a alocação de recursos sempre de forma identificável, objetivando um resultado. Pessoal, está na hora da gente rever o orçamento, está na hora da gente identificar para esse novo cenário quais são as metas das empresas, como é que está o planejamento estratégico. Essa é a nossa mensagem de hoje. Se vocês precisarem de ajuda, por favor nos procurem, que nós estamos à disposição. Um abraço.